Bom, meus irmãos, bom dia. Paz do Senhor para vocês. Eu sou Manuel Carvalho. A galera me chama mais de Maneco. Não tem problema nenhum se você quiser me chamar de Maneco também. Eu me bato um pouco tecnologia. Pinhão da roça. Mas vai dar certo. A gente bota um negocinho desse para parecer que a gente é importante, né? Um pouquinho assim. Mas que bom celebrar com vocês essa manhã de comunhão, de bênção. Eu vim lá da Bahia com meus dois filhos que estão aqui, Kaique e Oscar, meus amigos também, Eric, Wesley e João. Esses caras é mais doido do que eu invento as loucuras e eles falam, tamo junto, né? Então, a vida deles também. Deixei em casa a minha esposa, a Vanessa, e eu sou pai de gêmeos, que é o Isaac e o Timóteo. Minha esposa ficou em casa lá segurando a onda, e nós estamos aqui. Meus filhos vão fazer 1 ano agora, dia 30. Então, se vocês quiserem mandar presente de aniversário, não tem besteira. A gente não tem problema em receber bênção, não. Mas é brincadeira. Mais alto, né? É o costume de falar com... Às vezes pregar com o microfone. Eu vou falar de trabalho rapidamente da minha apresentação, porque em 2021 eu vim aqui, eu era no CLT. Já tem 3 anos que eu tenho empresa também. Tenho empresa de consórcio. Esse ano a gente ficou em primeiro lugar do Nordeste. Nós sempre ganhamos campeão baiano já há muito tempo. A gente ficou em 4º lugar do Brasil também. Eu estou falando isso porque vai ter sentido com o que eu vou falar aqui para vocês. Ministro palestra de vendas também. E ajudo no Corpo de Cristo na minha igreja local, Comunidade Esperança. Estou colado lá com o meu pastor. E a gente tem encaminhado e batizado muita gente lá. A gente lá não procura transferir crente, não. A gente corre atrás de quem não está batizado ainda e joga o peão dentro da água e batiza o povo. Amém? Amém? Eu queria pedir um perdão, não sei se o irmão está aqui, mas uma das esposas de alguém que vinha para cá me fez uma pergunta sobre a programação e eu fiquei sem sinal. Aí eu não sei para onde essa mensagem dessa irmã foi. Mas se caso for um de vocês aqui, peça perdão à sua esposa por mim. O senhor mandou para tirar uma dúvida da programação e tal. Como eu não seguia no Instagram, eu acho que eu acabei excluindo a mensagem sem conseguir, em vez de apertar para responder, eu apertei acho que para excluir, que eu não achei de jeito nenhum depois. Eu anotei aqui para poder me retratar com vocês, tá bom? Meus irmãos, hoje eu tenho um texto, uma mensagem. A gente vai fazer aqui um bate-bola entre 2 abordagens que Deus tem ministrado muito no meu coração nos últimos dias. Eu tive um tempo com o pastor Paulo Borges Júnior aqui na Casa das Estações também. Foi um tempo muito precioso para Deus. Foi na casa dele mesmo. E Deus tem liberado muito sobre a nossa vida. Eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? Eu conheci o Machonaria em 2021, foi o primeiro que eu vim naquele pânico de pandemia. E hoje eu estou aqui ministrando. Eu acredito que Deus me trouxe aqui também como uma resposta para vocês. Tá bom? Só de eu estar aqui já é uma resposta de Deus para a nossa vida. Tá bom? Então eu vou trazer um texto sobre paternidade e sobre o homem não ser mais menino. Ou não deixar que o menino que habita dentro de nós ganhe espaço e nos perturbe, roubando o homem que nós somos, roubando de nós a potencialidade que nós somos de ser homens. Eu quero estar nessa linha com vocês e tenho 2 textos aqui para a gente poder compartilhar. E o tema da minha mensagem é: até Jesus teve pai. Jesus, como homem, ele teve um pai, que foi José. E eu complemento dizendo que eu falo com meus irmãos todos os dias, todas as sextas-feiras que a gente se reúne. A humanidade clama por um pai. Ontem eu até falei, não existe o cara de esquerda, existe o cara com a paternidade descalibrada, irmão. Porque eu fico fazendo um mapa da galera que está revoltada. Quando eu faço um mapa, todos ou não foram criados por pai ou teve um pai omisso. Então, a gente não pode cair no engano também de achar que a gente não precisa ter um pai. Porque, de repente, o nosso pai pode virar pornografia, droga. O nosso pai pode virar a nossa esposa que lidera a gente. O nosso pai pode virar um filho. Está existindo família agora onde os filhos que estão aconselhando aos pais, derramando sobre os filhos um peso que não pertence a eles. Então, primeiro, eu quero já liberar isso para vocês. Nós temos um pai.
E a palavra que nós temos um Pai que nos chama de filho amado, que Ele se agrada de nós. E aquilo que não tem agradado o nosso Pai, brother, a gente vai deixar aqui, viu? Não vai voltar com nada, não. A gente vai voltar de mala vazia para casa. O que tem nos perturbado, o que tem nos descalibrado a nossa paternidade, brother, irmão, vai quebrar tudo, mas vai ficar aqui. Porque em 2021 eu fui para aquele machonaria, irmão, marca, desmarca por causa da pandemia. Eu nunca tinha andado de avião. Não sabia nem o que era o check-in, irmão. Menino criado em roça, pô. Vi conhecer pizza. Eu brinco com os caras, eu vi conhecer pizza, açaí, um monte de coisa com 18 anos. Fecha, vai. Aí pensa que não, pegaram o Lázaro aqui. Aí tá minha esposa, rapaz, tu não vai. Eu falei, nem que eu morra. Mas eu tenho que mudar. Do jeito que eu estou aqui, o futuro é pouco. Então eu encontrei no machonaria a minha tribo. E essa tribo, Deus mudou meu coração. O que o pastor Anderson falou é o que eu carrego sobre honra. Quando alguém vem questionar alguma coisa de mim em relação ao pastor Anderson, eu falo, irmão, quem é eu na fila do pão? Eu estou fazendo 10% do que ele faz. Eu falo assim, brother, eu vim para machonaria, não entendia nada de ser crente, um cara prostituto, comedor de cana, tudo que você imaginar, só não usava droga. Casei e agora qual a referência que eu tenho? Não tenho. A igreja que eu tinha no momento, bênção, mas não me oferecia aquilo que eu precisava como homem. E onde é que eu encontrei o meu reduto? Pô, machonaria, irmão. Aqui Deus me ensinou a ser um marido melhor, um pai, um amigo, um irmão. E a gente tem que estar sempre estando aqui porque para a gente refinar, pô, senão a gente fica cheio de caroço. A gente vem aqui, toma um polimentozinho cristalizado, volta para casa, ó, brilhando, pô. Afiado. Por isso que homem tem que andar com homem. Os caras perguntam, velho, como é que tu parou de comer água, pegar as meninas? Eu falo, velho, comecei a andar com os amigos de Deus. Guarde algo que eu vou falar para a sua vida. Deus nos apresenta os amigos dele e os amigos de Deus revelam o céu para nós. Observe sua vida aí. Tu melhorou por causa de quem? Velho, eu melhorei por causa dos meus amigos, irmão. Você só está aqui provavelmente por conta de um amigo seu. Então observe com quem você anda. Pô. Mãe falava assim, maneco, quem anda com porco, farelo come. Tu não é todo mundo, né? Então normalmente a gente quer ser o giraia, né? Quer andar com os caras que não é para andar e fala, não, mas não vai dar ruim não. Eu vou lhe dizer a você, vai dar ruim. Vai lá, faça o que você tem que fazer. Eu, quando eu me converti, eu andava muito em bar. Ia ver meus amigos, ficava no bar, o bar fechava. Quando no final das contas, ficava uma mesa, irmão, até 2, 3 horas da manhã, eu falando sobre minha conversão. Mas chegou um tempo que eu falei, se vocês quiserem ouvir agora, vocês têm que vir para a igreja. Hoje eu não vou em bar mais evangelizar ninguém mais não, irmão. E por outro lado, o Espírito Santo me pergunta, se te verem num bar, vai achar que tu desviou ou que tu está evangelizando? Porque todos os dias nós precisamos carregar a identidade de Deus, pô, na nossa vida. Amém? Amém? Tudo certo na Bahia? Vamos embora. Até Jesus teve pai, irmão. Isso aqui é uma informação para a gente. Mas Jesus sendo Deus precisava de pai, pô? Então Deus é poético, irmão, pedagógico, amor puro. Ainda o que? Pai adotivo, né? E às vezes a gente tem o da gente, biológico, e tá com desleixo com os meninos. E José foi pai adotivo de Jesus, ainda suspeito de ser traído ainda, o cara entendeu tudo, pô. E a gente hoje, para fazer o básico, é um esforço, irmão, terrível para fazer o básico, pô. Mateus capítulo 1, verso 20. Mas depois, Mateus capítulo 1, verso 20, abre aí. Eu posso transmitir no Instagram aqui se eu quiser, pastor? Ou é ruim? Pode, né? Eu vou arrochar aqui que minha esposa está lá, vai passar. Tô. Vou botar aqui para eu ficar mais famoso. É, pô. Porque tem umas coisas que... Ah, não vai dar certo, não. Ô, Alisson, me ajude aqui. Ah, já sei.
Vem aqui, Alice, dá futuro. Se não der futuro, deixa quieto. Porque não encaixa, né? Não, tem que colocar, depois você coloca por cima. Aí dá pra apoiar assim. Esse aqui mesmo. E fica? Manuel Carvalho, P4. O P4 é pai de 4. Porque melhor do que botar assim Maneco, marido de Vanessa, o cara bota Maneco P4. Bahia tomar um. É. E balada lá é pro reggae. Cuidado pra não bater e tombar aí. Então deixa assim. E balada lá é pro reggae. Bota pro reggae. Esse bicho. Segura aí só rapidinho. Só pra não ver uma forma aqui. Vai. Não tem, segura só. Isso. Só pra não ver uma forma. É pra não. Uma forma aqui pra não cair. Acho que é melhor assim. Rapaz, tu é sabido, viu, velho? Menos arriscado, né? Porque... Tu é diferenciado. Agora eu tô parecendo os caras da igreja católica com esse, né? Marcondes, tô parecendo Marcondes. Manuel Carvalho, P4. Manuel com O. Manuel Carvalho, P4. Amém, meus lindos? Mateus 1, verso 20. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Verso 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relação com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Vou só reler esse 25 que ficou meio gaguejado. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Você já observou um negócio aqui nesse texto? Aqui nós estamos na parte de paternidade, viu? A gente vai fazer assim, paternidade, menino. Paternidade, menino. Vocês vão pegando aí. Quando o anjo vem para falar com Maria, fala que Maria vai conceber. Fechou? Mas quando ele vem falar com José, ele fala: José, você vai colocar o nome dele de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora, por que o anjo não deu nome a Maria também? Sabe por quê, irmão? Quem dá destino na família é o homem. O nome está interligado com o destino. Então Deus está falando assim: Maria vai gerar, mas é tu que dá o destino. Maria gera, beleza? Mas a responsabilidade da destino, José, é tua. Minha esposa gerou. Eu assisti meus filhos nascendo. E vou lhe dizer, Deus já revelou, na hora de nascer, Deus já falou: isso aqui é isso, isso aqui é isso. Jeremias 1,4, pega os meninos, ora e lê. Peguei os dois, orei e lê. Os gêmeos. Aí deixa eu falar um negócio para vocês. Quem é pai aqui, quem não é, aprende. Eu postei uma foto besta dos meninos, simples. Eu, minha esposa e os meninos, assim. Só a cabeça, acabou de nascer. Essa foto já tem quase 5.000 curtidas no Instagram e eu só tenho 5.000 seguidores. Aí Deus me deu um texto, quando os 3 reis magos vêm visitar Jesus. E Deus falou: ore por esses meninos. Aí quando nasceu, Deus me focou assim na cabeça e falou: esse aqui é tal coisa na cabeça. Isaac. E esse aqui, Timóteo, tal, tal, tal. E aí quando você vê o pai de Sansão, que eu não estou lembrando o nome agora, orando de novo para perguntar a Deus sobre a vida de Sansão, você vê que mesmo Deus já tendo liberado ali para a mãe de Sansão, o pai de Sansão vai orar de novo para pedir mais informações de como criar o filho, pô. Não é porque Deus falou comigo, não é porque eu lhe falei isso que as coisas vão acontecer por osmose, não, pô. Você tem que orar, ensinar, fazer a musculatura espiritual com seus filhos.
Porque a gente acha, às vezes, que pegar os meninos, levar para o culto e botar na salinha, os meninos vão crescer crente. Ô, meu filho, quem está te enganando? Está enganadinho? Tu já estou lhe desenganando. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque dificilmente, se você está aqui e Jesus lhe converteu, bro, dificilmente você vai se atrapalhar, só se você for muito besta. Mas qual foi o derramar que eu tive lá com o pastor Paulo Borges Júnior? Eu falei, rapaz, eu estou cansado dessa matilha aqui, discipular homem, velho. E lá está muito bom a bênção, irmão. Os caras passam, batiza, voa. Passa, batiza, voa. Passa, batiza, voa. Uma bênção, irmão. Minha família se converteu. Uma bênção a matilha lá, para a glória de Deus. Só que está chegando um tempo que os caras estão ficando sem responsabilidade. A gente já cansou de evangelizar, de ir para sede de recuperação, de ir para a praça. A gente já fez isso tudo aí. Viajar, ministrar em congresso, tudo. Deixa eu olhar a hora. 11h05. E pastor Paulo Borges Júnior trouxe uma visão sobre o quê? Discipular os jovens, pô. Para a gente não perder os nossos jovens. Não é só perder os jovens para o que é ruim, não. Porque normalmente a família rica, que tem um jovem inteligente, quer mandar o cara para os Estados Unidos, pô. Que lá o cara tem vez, mas não tem voz. E eu tinha até esse pensamento, né? Falei, não, agora meus filhos meu pensamento agora é deixar tudo no Brasil mesmo. Depois de uma dessa aqui. Aí eu vi na cabeça e falei, já entendi. Os caras que tem no maçonaria, a gente vai começar agora a te chamar jovem. E os caras vão vir para ser transformados, mas vai ter uma responsabilidade de discipular os jovens. Porque o que vai fazer eu e você, irmão, desenvolver é tu entrar, se converter na igreja e tu enlouquecer. Tu ativar o modo crente, psicopata, para estar todo mundo falando assim, converter os crentes com o meu juízo. Aí depois você vai equilibrar. Mas se no começo você não estiver indo para ciclo de oração da véia, tudo, irmão, tudo, tem alguma coisa de errado com sua conversão. Tudo. Se sua igreja foi daquela da minha que eu me converti, que tinha oração meia-noite, 3 da manhã, 5 da manhã. O cara já gaguejando, mas pau. Tudo. 5 de oração, bota as veinhas no carro. Pau. Tudo. Congresso de mulher. Tem o quê, pastor, que está para fazer no congresso de mulher? Estacionamento. Estou dentro. Aí o próprio Espírito Santo vai lhe calibrando, pô. Aí você vai depois entendendo como é. Mas todo crente, principalmente o homem, pô, ele tem que passar por esse momento, irmão. Principalmente se você era pervertido igual a mim. Aí você converte, quer ir na igreja um dominguinho? Quer ir um dominguinho? Vá. Que vai dar certo para você? Não vai dar não, pô. Porque o homem, irmão, ele anseia, o coração do homem clama por comunhão. A sexta-feirazinha que a gente ia tomar uma gelada é a comunhão dos brothers, pô. Aí tem um cara que converte e fica no clausuro. Os caras da igreja, não sei o quê. Aí a irmã fala, convida. Aí você convida o cara inchado. Parecendo um bestão. Aí tá em casa jogando videogame, se masturbando, fazendo alguma merda. Porque todo homem que está recluso, ele está fazendo alguma merda, irmão. Toda emoção repreendida aprisiona o homem, escraviza o homem. Já dizia isso, quem fala é o bispo T.D. Jakes. Toda emoção que o homem segura escraviza o homem, pô. Porque onde é que você vai contar seus B.O.? Eu conto para meus amigos, irmão. Chamo um que é mais conselheiro, velho, a situação é essa. Onde é que a gente conta as alegrias também? Para os brothers. A mesa do bar agora só virou a mesa da ceia, irmão. Mas o coração do homem clama por comunhão, por mesa. Eu achei isso no maçonaria. Maçonaria para mim virou uma família. Pô. Eu sou padrinho de casamento dos homens que eu conheci no maçonaria. A gente está montando agora uma sociedade mês de outubro com um brother que eu conheci no maçonaria. Amigos que já foi para minha casa, passou uma semana, eu já fui para a casa dos caras. Conheci daqui, irmão, amizades formadas aqui. Porque você pode vir aqui hoje para um congresso e levar um irmão para casa. Ó. Você pode vir para o congresso e trazer um cara aqui que vai virar seu pai, pô. Como os muitos. Quantas vezes já liguei para os parceiros do maçonaria, arrochado lá. E os caras te alinham, rapaz, já passei por isso, ó, irmão, é desse jeito. Eu falei, pô, pronto, entendi. E não tinha negócio de horário, não. E os caras é chamada de vídeo. Tu disse que aqui, não, de vídeo, para eu já olhar para você. Para eu ver como é que está seu semblante. Então, venha para cá com a expectativa de receber algo de Deus, mas observe o movimento, irmão, que Deus está fazendo na sua vida, pô.
Observe o movimento que Deus está fazendo na sua vida. E leve daqui, além da palavra de Deus, leve irmãos. Pô. Um irmão. Como já precisou de amigos do Machonaria, que estava com outro amigo lá que eu nem conhecia em feira. Maneco, tem um cara em feira, tá assim, para sair de casa. Me deu o telefone, fui lá, peguei o cara, resolvi tudo pro cara. Porque se eu estou lá em feira e você tem um problema seu lá, ou uma solução, pode mandar, irmão, que a gente vai resolver. Tem um negócio na Bahia, pode mandar, irmão, que a gente vai resolver. É isso que a gente forma aqui, pô. É isso que a gente constrói aqui. De no seu estado eu precisar de algo, irmão. Não, eu tenho um irmão lá, pô. Tenho um irmão. Ele vai chegar em você aí e vai resolver o seu problema. O irmão, tal loja aí, eu quero fazer uma compra de confiança, irmão. Não, pera aí, eu vou lá, vou comprar, vou botar no correio, vou mandar para você. Hoje, através do Machonaria, irmão, eu tenho um amigo no Brasil todo. Então, observe, aqui já é pregação já. O movimento que Deus está fazendo na sua vida. Saia daqui com rema e saia daqui com irmãos. Troque telefone, pô. Com cara. De repente, você vai receber algo muito bom do púlpito, mas você vai receber algo muito mais poderoso numa conversa com o irmão. Numa ligação que você vai fazer aqui ou num áudio de WhatsApp. E talvez o cara não sabe de nada, o cara liberou algo para a sua vida e você falou, velho, eu estava precisando só dessa palavra aqui. Deus pode trazer aqui para você receber uma palavra aqui em um corredor, pô, no café, no almoço. Então, ó, pega o coraçãozinho e abre o coração. Porque o corpo também discipula. Amém? Amém. Bora caminhar. Que aqui Deus para me dar graça para eu pregar tudo que eu anotei aqui, mas vai dar certo. Isso eu já falei, os amigos de Deus revelam o céu para a nossa vida. Irmão, foque nas suas amizades, pô. Mas não é aquela amizade egoísta, não. É tipo como o pastor Anderson falou aqui. Conheça também os defeitos dos seus amigos. Conheça os monstros que os seus amigos carregam. Para tu não ficar com teu amigo assim, tô enrolado, tô não sei o quê. De repente o cara tá precisando falar assim, irmão, e aí, velho, tá acontecendo alguma coisa? Aí tu é isso, tu é aquele, irmão, conheça os monstros dos seus amigos, porra. Para você observar assim, velho, observei o movimento aqui de Maneco, vixe, Maneco não tá legal não. E aí, velho, o que é que tá pegando, pô? Tu não é assim? Aquele cara que caminha, que você não tem muita amizade, gera amizade, irmão. Convida para tomar um café, pô. Não é com aquela visão usurpadora, miserável. Não. Eu falo assim, Deus, eu quero ser amigo daquele cara. Quem ia imaginar, irmão, que um dia você ia trocar ideia com o pastor Anderson? O pastor Anderson já passou férias na Bahia lá. A gente fez uma machonaria em feira, irmão. Deu mais de 700 homens lá na minha cidade. Deus que faz. Eu falei, brother, dia de sábado, lá na minha cidade, botar 700 homens dentro da igreja durante o dia, é Deus puro, irmão. Tu acha que é quem? Sabe outra coisa que eu vou falar, que está aqui também? Aquele cara que você vê, que você admira, comece a ofertar na vida do cara, pô. O dinheiro é mais espiritual do que vocês pensam. Lembra do povo que ia visitar Salomão, daquela rainha? Salomão não era o cara mais rico. Para que Salomão precisava de presente, irmão? É porque quem sabe o que é honra entende que o dinheiro conecta a unção. A honra, o presente, conecta a unção. Então, sabe por que eu sou amigo de pastor Anderson hoje? Eu comecei ofertando na vida dele. Era a única forma que eu tinha de amar ele. Não tinha previsão nenhuma de conhecer. Estava vendo, eu falei, eu ofertava, mandava oferta. Juntava lá com a família, lá em casa todo mundo ama o pastor Anderson. Porque sabe tudo que Deus, através da vida dele, já gerou na nossa casa, irmão. Só que normalmente a gente olha, quer pedir um conselho, não tem nada de errado nisso. Sabe qual a primeira forma de você conectar com o homem de Deus? Oferte no ministério dele. De repente pode ser um cara da sua igreja. Se não der para você dar um dinheiro, dê um presente, compre uma camisa, uma roupa. Oferte na vida do cara. Isso você está dizendo assim, irmão, ó, eu honro o que você carrega. Toma aqui um presente. Porque se a gente ficar só dando coisa pobre, não é presente, é caridade, tá tudo certo, mas não é presente. O povo queria dar um presente a Maneco, mas Maneco não precisa de nada, não sei nem o que dá, dê o que você quiser, irmão. Carne de sertão. Trouxe carne de sertão, pastor Anderson.
Esse dia eu cheguei na viagem, minha esposa comprou uma caixa de sabonete Febo, que eu amo, por causa dos meus tios, e me deu. Eu falei, velho, isso aqui é um presente da pessoa que é mais íntima a mim, porque só ela para saber o sabonete que eu uso, pô. Ela falou, amor, eu podia te dar qualquer presente, eu sei que tu vai ficar feliz. Até porque o dinheiro é teu mesmo, o meu dinheiro é o teu, é um só. Mas eu te dei uma caixa de Febo, com todos os tipos do perfume. Eu falei, do sabonete, foi meu amigo, isso aqui é o maior amor do mundo, pô. Tá entendendo? É isso, pô. Faça a sua gangue gospel, irmão. Porque o cara, quando era crente, tinha o quê? O grupo do Baba, joga bola. Grupo da resenha, o grupo de mandar vídeo de pornografia. O grupo para postar acidente. E o grupo para postar a blitz da lei seca. O cara não cair. Aí o cara converte e virou um mongoloide. Do bestão. Cria tuas gangues gospel, pô. Fala as besteiras, irmão. Quando acaba a matilha lá, a gente só fala besteira. Brinca, dá risada. Vai para 1h da manhã, 2. Aí eu boto os caras para fora. Os caras chegam na porta lá de casa, resenhando mais 30, 40 minutos. Minha esposa fazendo vídeo e mandando para mim. Ó, mano, acorda para ver o gêmeo. O menino tá aqui na porta ainda, conversando. E tem dia que dorme lá em casa. Fica no outro dia pra gente correr. Sabe o que é isso, irmão? É um irmão salvando quem? Salvando o outro, pô. O pastor Paulo Borges Júnior me ensinou. Sabe por que eu estou aqui? Para salvar vocês. E sabe por que vocês estão aqui? Para me salvar, pô. Lembra que o pastor falou ontem da responsabilidade do irmão? O primeiro assassinato na Bíblia foi quando o irmão não quis assumir a responsabilidade pelo outro. Ou seja, se você não assume a responsabilidade pelo seu irmão, automaticamente você está matando ele. Mas quando você fala, brother, eu nasci para te salvar. E o cara falou, não, pô, eu nasci para te salvar também. Falo isso na matilha lá toda sexta. Vocês vieram para cá me salvar. Se vocês não viessem, não ia ter matilha. E eu estou aqui para salvar vocês com algo que Deus liberou sobre a minha vida. E aí a gente um salva o outro e caminha junto. Porque senão pode ser uma amizade só egoísta, só de um querer sugar o outro. Pedir dinheiro emprestado, não paga. Ah, desgraça. Sabe o que é que vai mudar a sua vida? Quando você parar de relutar contra seus pecados. Aí você pega, vem domingo para a igreja para pedir perdão do seu pecado. Sabe o que é que vai mudar a sua vida? Quando você entender que Jesus já lhe salvou e que você existe para salvar a vida de alguém. Aí você vem para o culto e fala assim, Deus, quem é essa semana que está aqui no meu radar para eu salvar? Aí Deus fala, pã, pã e pã. Aí tu entendi. Aí tu vai passar a tua semana vibrando para salvar alguém. Tu não vai passar a semana mais vibrando contra pecado, não, pô. Porque às vezes o crente está assim, peca a semana, vem para o culto pedir perdão. Peca a semana, vem para o culto pedir perdão. Está salvando quem? E entenda uma coisa, brother. Se de fato você entregou a sua vida a Jesus, você é um salvo. E o salvo tem um estilo de vida de viver. Você tem que viver como um salvo vive. Deu mole, meu irmão, pecou, se arrepende ligeiro. Pede perdão a Deus e segue a vida. Não deixa a culpa lhe paralisar, não, irmão. Viva o comportamento do salvo, a alegria da salvação. Chega no culto, para pastor, o que é que tem essa semana para a gente fazer? Você não vai ter nem tempo de pecar, pô. Porque você está focado em salvar alguém, pô. Só que se a gente ficar preocupado em salvar nós mesmos, a gente vai viver em pecado, não tem boca. Porque a minha vida só faz sentido quando eu começo a salvar alguém. Aí você fala, vou pecar, assim, como é que eu vou orar pelos caras de noite? Com a mão podre? Aí você começa, não, pô, mas eu tenho um cara para ligar, eu tenho um para visitar, eu tenho a igreja para ajudar. Porque foi assim, irmão, foi meu mecanismo de defesa para não pecar. No início, eu estava começando a entender as coisas, era estar na igreja 24 horas. Porque se eu recebesse um zap de uma Jezabel, de um amigo, eu já estava no culto, eu falei, vou sair do culto, nem olhava celular mais. Lá, se a gente pegasse um celular no culto, ia para o banco, era pecado mortal. Aí quando eu vejo um cara desse dos Estados Unidos que morreu, fala que é cristão, eu olho para a minha vida e falo, rapaz, tem alguma coisa de errado com a minha cristandade. Aí você conecta com outro homem de Deus, vê o que o cara está fazendo, você fala, rapaz, tem alguma coisa de errado com a minha vida, bicho. Tem como converter de novo, batizar de novo? Deus não. Mas tem como o cara se aprumar, né? E começar a fazer aquilo que está na nossa mão. De repente, a gente nunca vai para a universidade pegar um microfone para
debater com milhões de pessoas. Você pode pegar um jovem ou dois da sua igreja, discipular e transformar a vida dele, pô. Lá na matilha eu falei assim, irmão, quem não tem pai e for jovem vem para cá, a gente vai começar a ser o pai desses meninos. E aí a matilha da gente não vinha jovem, pô, não vinha. Aí eu vim com esse rema e orando, e quando eu chego nas duas primeiras matilhas, brother, tinha uns 15 jovens, né, Eric? Uns 15 a 20 jovens. Pô. Eu falei, não estou entendendo. Aí eu lembrei do que Deus tinha liberado lá com o pastor Paulo Borges Júnior. Que não é só agora, pô, eu me transformar, beleza, ótimo. Mas o que é que eu vou fazer com a transformação que Deus está me dando? Onde é que eu estou derramando essa transformação? Nós precisamos formar quem? Homens, pô. Porque a gente, depois de velho, irmão, para a gente se atrapalhar, está mais difícil. E para a gente parar de estar assim, essa geração de agora não presta, presta. A gente só precisa fazer como Eliseu fez na escola dos profetas. Irmão. Esses jovens vai puxar a gente para um lugar que a gente não queria se não fosse eles. E a gente vai conduzir eles a um nível de experiência que eles nunca teriam se a gente não tivesse. Porque na escola de Eliseu com os profetas, Eliseu não queria ir. Mas o jovem falou, Eliseu, você tem que ir. Aí quando o machado que o jovem pegou emprestado caiu, ele agora, eita, e para devolver esse machado? Quem foi que puxou o machado? Eliseu. Por mais que os jovens tenham um movimento, o experiente é quem resolve o B.O. Aí Eliseu fez subir o machado, o ferro pegou, tá aqui, tudo resolvido. Porque o erro que tu pode vir a cometer, eu já sei como é, tu não vai cometer não, tu vai por aqui. Então os jovens esticam a gente a um lugar, irmão, que a gente nunca iria. Aí tem um negócio para fazer, ele mete a inteligência artificial lá, resolve em 10 minutos, a gente vai passar um mês para fazer. Olha as coisas dando certo. Amém? Quero ler o segundo texto agora para a gente caminhar da metade. Vocês vão me orientando do horário aí. Tem o que aqui já? Uns 25 minutos, né? Mais 15 minutinhos aqui para a gente finalizar. Quero ler um texto também que o pastor antes já ministrou muito nesse texto. Quero trazer para vocês também que Deus tem comunicado a mim aqui. 1 Coríntios 13, verso 11. E aqui a gente vai fazer um bate-bola aqui. Bate-bola rápido. Vocês estão comigo, irmão? Tá tudo... Então vamos embora. 13 e 11. 1 Coríntios 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É um negócio que a gente lê a Bíblia assim, lê, passa com o carro por cima, né? Aí depois quando o cara vai parar para cair na real. Sabe quando é que o homem peca? Quando o menino toma conta, pô. Não tem outra boca não, irmão. Normalmente, quando você vê um crente, um cara cair, encontrou uma namorada antiga, encontrou um gatilho que o cara tinha lá do menino, deixou aflorar, olha o cara fazendo besteira. Então, o que é que vai fazer a gente amadurecer? A gente entender que a gente não é Peter Pan, que não é geração de Peter Pan, não, né? Que é a criança eterna. Porque se o cara fosse um Peter Pan, irmão, só vai botar uma barbinha, uma roupa, um estereótipo e o Peter Pan aqui dentro. Voando em cima do tapetinho. Vai dar errado, pô. Tipo assim, ó, se tiver algum Peter Pan aqui, que deixa o Peter Pan aqui, sacrifica esse miserável aqui e volta para casa o homem. Porque menino faz o que quer, homem faz o que tem que fazer, pô. E eu tenho meus monstros, né? Tem hora que chega uma ligação, assim, eu vou atender nada. Aí Deus fala assim, quem não atendia era o menino, o homem atende. Eu falei, deixa eu quitar o facho. Aí atendo. Vocês é um cliente que o cara não quer atender na hora, seja lá o que for. Aí vem uma atitude, aí eu falo, vou não. Aí Deus fala, aí é o menino que não iria, você faz. Porque se a gente deixar o menino tomar conta, a gente vai começar a acumular demandas. Acumula uma situação com a esposa que é para resolver, não resolve. Com o filho, não resolve. Com o trabalho, não resolve. Porque o menino tá, não quero. Quando pensa que não, isso tudo volta pro cara. Aí tá o cara ansioso, tá o cara com estafa, tá o cara depressivo. Por quê, irmão? O menino não permitiu que o homem
fizesse as resoluções necessárias para o cara continuar sendo homem. O pastor Paulo Borges Júnior fala assim, ó, quando o menino bota comida, às vezes o menino pega o tempero todo e cata, né? Cata o tempero, cata o tempero, bota no canto do prato e não come. Tu já viu um homem fazer isso? Porque o homem come o que é necessário para seu alimento e o menino come o que quer. Se pegar um menino meio-dia e der uma bolacha recheada a ele come? Na hora, irmão. Um homem come? Por duas coisas. O homem vai falar, não é hora, e isso aqui não me sustenta. É isso, pô. É isso que vai fazer a gente recusar a amante. Não é mais a hora, isso aqui não me sustenta. Sabe por que é impossível um homem cristão ter um amante? Porque o homem cristão, quando entende que é cristão, ele só toca naquilo que ele pode gerar responsabilidade. Ele só vai no ambiente, transgredir um ambiente onde ele pode assumir responsabilidade. Tu vai assumir responsabilidade por amante como? Então não tem problema nenhum o cara meter o louco. Assume a responsabilidade, pô. Por isso que os meninos não sabem namorar mais, não. Tô com lá ensinando. Para quando casar dar um couro certo, fazer as coisas, para não ficar igual um babacão. Porque botaram na cabeça dos meninos, ó, tu não pode. Os meninos, a gente do mundo, no mundo a gente quer a dor de paixão, um cabaço para tirar. Aí tu já tirou quantas virgindades? O cara 3, 2, 1. Aí o menino crente casa, não conversa mais nisso não. Conversa não. Como um irmão me procurou que casou, foi para a lua de mel, nada, 0. Sem ereção. Passa os dias sem ereção. Porque ele falou, mano, eu fiquei tão assustado, nunca tinha feito. Não tive não. Nervoso, não consegui de jeito nenhum. Eu falei, velho, conversa, se não conseguir, vai para o médico, de repente pode ser um negócio hormonal também. Mas não era. Eu era o cara com medo de entrar de transgredir aquilo ali que ele já tinha assumido a responsabilidade. Eu falei, mano, você está casado, nada lhe impede, velho. Se vai ser bom, se vai ser ruim no começo, não tem problema, depois aperfeiçoa. Mas assumir a responsabilidade, transgrida mesmo. Mas a gente não fala mais com o nosso menino, fala, brother, isso aqui é bom. Melhor coisa que tem. Pegar a neguinha, sua neguinha velha, olha, namorar, orar os dois e dormir. Agora sim, ó, se prepara que tua hora vai chegar. O cara já vai viver, irmão, naquela expectativa. Ele não vai ficar querendo comer a namorada antes de casar, não, pô. A gente vai levar o nível da honra do cara tirar uma virgindade. Ou se tu pegar uma mulher também que não for virgem, não importa, irmão. A partir daquele momento ela é virgem para você. Mas não. O menino às vezes está aí, com 18 anos, 19, namorando, se fala assim, e aí nem passa na cabeça que ele tem uma virgindade para tirar, pô. Porque ele está tirando dos crentes o desejo de falar, irmão, minha namorada é virgem, irmão, estou me preparando para casar, estou me ajeitando, já comprei até a cueca. Ó, meter marcha. Ensinando o menino do jeito certo. Senão, velho, quantos exemplos dentro do cara que casou com a mulher, transou com a menina, separou, casou só para ter a legalidade de pecar, pô. Tem uns caras, vou casar para ter a legalidade de pecar. Dá 1 ano, largou a bichinha. Olha que esse cara doido. Porque acha que tirar a virgindade da menina sem assumir responsabilidade vai dar algum futuro pro peão. Não dá nenhum. Tá morto. O homem cristão só pode tocar naquilo que ele tem a condição de assumir responsabilidade. Se não, deixe lá onde está. Para o bicho não pegar para o seu lado. Outra coisa aqui para a gente caminhar. Cuidado com a imunidade espiritual, viu? Isso aqui é sério e rápido. Um cara com a imunidade baixa, de saúde baixa, ele vai adoecer? Mas se ele não quiser adoecer, ele adoece? Com a imunidade baixa, não vou adoecer, mas está com a imunidade baixa, vai adoecer? O cara com a imunidade espiritual baixa vai pecar? Querendo pecar ou não, ele vai pecar? Irmão, o que sustenta lá para a gente na Bahia é arroz, feijão, um pedacinho de carne e uma salada de tomate. Se não tiver a salada, o resto resolve.
Fast food, irmão, não enche barriga de ninguém, não. Porque eu estou falando isso aqui, cuide da vida ordinária de vocês, pô. Leia a Bíblia, ore e jejum e vai para a igreja, pô. Você acha que o machonaria aqui vai lhe dar uma ativada muito boa, mas chega em casa e fica lerdo com tua cara para cima? Pastor Jack que fala assim, ó, ferro frio não passa pano. O que tem que fazer, os insights que sair daqui, faz logo. O que deve para fazer no celular, já faz agora. O ferro esfriou, vai desamassar a roupa? Faz quando está no hype, senão o diabo rouba ligeiro. Então assim, ó, não deixe sua imunidade espiritual baixar não, porque aí você não tem escolha. Queira você ou não, você já vai fazer um pecado maior, porque não ler Bíblia, não jejuar, não ter comunhão já é pecado. Só que isso te condiciona a fazer um pecado muito pior. Então foca no ordinário, pô. A gente está no tempo do Brasil que é conferência por cima de conferência, pô. Culto, movimento por cima de movimento. E a gente esquece que o que alimenta a gente é o cultozinho, é a oração, é o devocional, a leitura e o jejum. Não tem que reinventar a roda não, pô. Amém? Amém. A sabedoria infantil pode ser a mais perigosa de todas, especialmente na mente de um adulto ferido. Você já observou que um cara, quando ele está homem, fazendo besteira, ele carrega um trauma de infância? Você sabe porque Adolf Hitler ele explodia tudo e não explodiu os museus? Porque ele tentou entrar na escola de artista, acho que 8 vezes, 12 vezes, não, foi rejeitado na escola. Aí o cara explodia, matou não sei quantas milhões de pessoas, mas uma obra de arte pro cara era tudo. Ele trouxe essa frustração de onde? Da infância, pô, da juventude dele. Irmão, resolva seus traumas de infância, pô. Porque senão, qualquer hora isso aí vai lhe dar uma voadora na caixa dos seus peitos, meu irmão, que para levantar dá trabalho. Resolve, pô, seja lá o que for. Porque se isso aí, irmão, aflorar, vixe. Tu já viu uns caras que tu conversa, ele tem uma sua opinião, tudo que não tem nada a ver com nada, tudo doidado. Vai falar de futebol, não tem nada a ver. Negócio, nada a ver. Um cosmo que só ele entende. Quando vai ver, ele está querendo chamar a atenção porque ele não teve pai. Ele teve um problema na vida dele, ele quer ser o diferentão agora. A sabedoria infantil pode ser mais perigosa de todas, especialmente na mente de um adulto ferido. Visão de futuro, estabilidade e família. Isso aqui também eu quero falar para vocês. A gente vem da criação que lá, pai não criava a gente para ser direito, né? E estudar. Olha, tu tem que ser direito, estudar para tu ter alguma coisa na vida. E fazer sua família logo novo. Lá a gente é 7 filhos, eu sou mais novo. Aí essa geração minha, ou um pouco antes da minha tá pior, que eu sou de 90. 90 e pior que eu digo nesse sentido de pensamento. Aí depois começou a criar os meninos assim, e as meninas, você tem que fazer faculdade, se formar, ter um bom emprego, comprar sua casa, seu carro e casar. Tá dando certo? Agora imagine eu assim, bonito, com a franja dessa, crente, com a casa formado, ganhando a tinta, um carro bom na garagem e uma casa. Para eu casar, tá mais fácil ou mais difícil? Tá o quê? Mais fácil? Quem disse a você? Tá mais difícil 1000 vezes, irmão. Sabe por quê? Eu quero estar nessa timeline, sabe com quem? Com minha doidinha do lado, porque ela me protege. Tu vai aguentar segurar a onda? Então tu é mais crente do que eu. Tu vai aguentar estar do jeito que não tem homem do mundo. Tu tá com teu dinheiro na mão, formado, casinha só para tu, e um carro bom na garagem. Tu tá aguentando a pressão? Então, irmão, eu vou botar uma orelha na sua cabeça. Eu falo com meus meninos, casa novo, que eu quero ser avô com 41 anos. Dá certo. Casa novo. Casar não vai lhe atrapalhar estudar, não vai lhe atrapalhar trabalhar, não vai lhe atrapalhar em nada. Muito pelo contrário, vai potencializar isso. Que você vai falar assim, não, eu tenho uma mulher agora para cuidar. Eu tenho uma mulher agora para eu dar uma casa, para eu dar uma vida. Eu tenho um filho para fazer. Então, isso vai potencializar tudo que o cara tem que fazer, irmão. Só que estão botando na cabeça. As meninas acordam 11 horas, porque a mãe fala, não, você vai casar com um homem rico, você vai ter empregada. Aí a menina não sabe fazer uma comida, lavar um prato. Aí o marido acorda para trabalhar e volta, a menina está dormindo. Vai dar certo? Aí fica assim, a mãe do menino dá o dinheiro, os pais da menina dão o dinheiro, cria, e eles dois mandam. E não tem maturidade nunca.
Aí quando pensa que não, acontece o quê? Separa. Se Deus não botar a mão, separa. Porque eles não estão sendo criados mais para formar família, pô. Está sendo criado para fazer faculdade e ter dinheiro. Principalmente os crentes. Eu falo, irmão, faculdade e dinheiro é bom, mas nada se compara à família. Deus mandou a gente fazer família. E todo homem que vibra por cima da família, Deus vai prosperar, pô. Quem é aqui que solteiro tinha mais dinheiro do que casado? Só se for vocês, porque eu não. Lá, quanto mais eu faço menino, mais Deus prospera. Menino, Deus prospera. Menino, Deus prospera. Se dependesse da mulher, lá em casa já tinha uns 7. Eu queria, minha meta é bater de painho. Tem 4 meninos. Porque os muçulmanos estão aí, irmão, fazendo 10, 12 filhos. Os crentes estão assim, vou fazer só um a pulso. Para eu criar o Enzo bem criado. Botar no inglês, na natação. Melhor escola. Então nada, irmão, se compara a um homem carregar no DNA dele o desejo de cuidar da família. Nada. Não tem faculdade, irmão, não tem concurso, não tem nada que vai fazer um homem vibrar todos os dias do que vibrar pela família dele, pô. Vamos ensinar nossos filhos certo. Isso não atrapalha de fazer nada. Tem muitos amigos lá, pô, com 23 anos, a vida resolvida, casado, formado, com filho, trabalhando. Não atrapalhou ele nada. Muito pelo contrário, protegeu. Para mim, a verdadeira estabilidade na terra é ser crente. Deu ruim, estou com Deus. Deu bom, estou com Deus. O que passa disso aí é só coisa da nossa cabeça. E lógico que é muito bom a gente trabalhar para ter nosso... É claro, irmão. Mas se a gente, eu falo direto, se a gente virar crente, falar assim, eu vou trabalhar para ter uma casa boa, um carro bom, dinheiro na conta, a gente virou besta. E tudo isso é lícito, nós precisamos procurar sim, mas esse não deve ser o nosso primeiro fator. Nosso primeiro fator é do escravo de Êxodo 4. Amo a Deus, amo o meu Senhor, que é Deus, amo minha família, não quero ser livre. Quero continuar amando a Deus, amando minha família e trabalhando para sustentar o que eu carrego, minha família, meu ministério. E prosperar para poder ajudar outras pessoas. Prosperar para cuidar do meu neto, do meu bisneto. Porque tudo que a gente pede a Deus para derramar na vida do irmão, Deus vai dar. Mas quando a gente começa a virar represa, irmão, Deus virou represa. Aí Deus cessa. Seja até sua unção. Até a unção que Deus dá para a gente é para derramar na vida do outro homem. Amém? Todo esquerdista é órfão de pai. Isso é até um pouco duro dizer, mas a gente contextualiza, né? Eu sou fã do meu pai. Para mim é o cara mais importante da minha vida. Ele virou fazer igual o Oscar fala, ele virou meu 01 depois que eu casei. Que meu 01 é minha família. Aí Oscar que fala, né? E Jesus, pai? Não, pai. Ele fala, não, pai, Jesus é o 00, Jesus não conta. Jesus já é o 00. Depois que eu casei, não, agora é minha esposa e meus filhos. Mas o cara que eu mais amo na vida é meu pai. E meu perfil da gente é muito diferente. Mas o cara que me ensinou a ser homem foi quem? Meu pai. Aí eu vou brincar aqui com vocês um pouco. Meu pai nunca votou no PT, o cara criado em roça, pô. Trabalhou em roça a vida toda. O pai tem quase 80 anos. Se tu chegar lá agora, ele está fazendo alguma coisa. E lá na roça a gente vivia o secretismo religioso ali. Aquela mistura do católico, do espírita, do candomblé, que pra gente era normal. A gente não conhecia, pra gente a fé era aquilo ali, normal. Aí tinha aquela reza que chamava de reza, tinha que beijar o pé do santo. Alguém já passou por isso aqui? Já? Aí quando falava, vai Sinésio beijar o pé do santo, ele dava risada, esticava o pé, falava, manda ele vir beijar o meu. Tu é besta, rapaz. Eu vou beijar pé de santo. Aí eu venho depois, né, conversando, pai, por que você nunca acreditou em santo? Ele falou, mané, que eu perdi teu avô. Meu pai morreu, eu tinha 10 anos de idade, quando teu avô morreu. Eu tinha 10 anos. Os meus irmãos mais velhos, muitos já tinham 11 irmãos, ele é o mais novo. Meus irmãos mais velhos, a maioria já tinha ido para o mundo. Só tinha em casa eu e seu tio Zé. Ele tinha 10 anos, tio Zé 12. E minha mãe. Aí pegou as duas irmãs, que era mais nova, deu para os outros irmãos criarem, ficou a mãe e eles dois em casa. Ele falou, eu com 10 anos e meu irmão com 12, a gente sustentava a nossa mãe. Eu tinha que acordar de noite, chegar do trabalho, pisar meu milho, deixar o milho de molho, pisar no pilão,
fazer minha fubá, para de manhã fazer meu cuscuz para eu levar para o trabalho para comer, com 10 anos. Tu acha que eu vou acreditar em santo? Ele falou assim, eu acredito em Deus, mas santo não, para mim é um pedaço de gesso. Eu falei, vem cá, e como é que o senhor criou a gente tão bem, só teve o pai até 10 anos? Ele falou que seu avô me ensinou, eu com meus 10 anos de idade, moldou quem eu sou até hoje. Por que eu estou falando isso com vocês? Para a gente começar a ter um pouco da noção do impacto do pai na vida da pessoa, pô. Lá em casa a gente é apaixonado por pai, eu vi falando com os meninos no caminho, pô. Aí teve um tempo que ele começou a trabalhar de predeiro, eu venho de casa de 15 a gente na roça, irmão. Aí dava sábado, assim, 2, 3 horas da tarde, irmão, todo mundo arrumado, as minhas de cabelo penteado. Eu era o mais novinho ali, com o olho duro na pista, irmão. A gente morava na margem da BR-116, aí da casa da gente era um alto, a gente dava para ver quando a pessoa descia. E o olho duro na pista. Aí eu era mais novo, tinha uma brincadeira. Bota a mão na cabeça aí para onde ia ver que seu pai vem. Aí, dependendo de onde eu botasse, sabia se ele estava perto ou longe. Brother, quando descia lá, que vinha com a sacolinha, que a gente conhecia o caminhar de painho já. Falava, eita, pô, é painho. Meu amigo, disparava na carreira e eu era menorzinho, ia cambaleando ali esperando, era o último a chegar. Um pegava uma sacola, outro pegava outra, ele trazia um salgadinho, um doce, uma bala de café com leite pra gente. E aí, pai, como é que foi? Chegava em casa, sentava, um tirava um sapato, outro tirava outro, um tirava meio, um tirava o chapéu, um dava uma água. Meu irmão, era uma festa, irmão. Quando o pai chegava em casa, pô. E o homem criou 7 meninos em alta. Eu brinco com a minha esposa direto, falei, irmão, o homem que é celebrado, meu amigo, esqueça, ele vai destruir tudo pela família dele. O homem celebrado, pô, quando chega em casa, celebrado. Graças a Deus que lá em casa comigo é assim também. E hoje, estão matando a celebração aos homens. Está matando, pô. A principal causa de depressão no homem é quando o cara é desvalorizado em casa, pô. O cara é massacrado em casa, está entrando em depressão. E por outro lado, nossa presença também, nós precisamos fazer com que nossa presença seja celebrada e a nossa saída seja sentida saudade. Pô. Que isso também depende de quem? Da gente. Mas entenda como é necessário a gente caminhar um com o outro, pô. Porque se de repente a gente está sendo celebrado em casa, a gente tem que conversar com nossa esposa. Alinhar nosso comportamento, mas conversar com ela. Ó, que bálsamo, irmão, de cura, pastor, antes liberou ontem para a minha vida e para de vocês, para mim mesmo, irmão. Podia voltar ontem já, que já ganhei minha viagem. Cura, irmão, aquilo ali é cura para a nossa vida, pô. O homem é ruim de diálogo, pô. O homem acha que... entrou na mente da mulher, a mulher entendeu e fez. Você nem é assim não, porque eu sou assim. Homem é bicho ruim de falar, pô. Irmão, faça com que a sua chegada seja celebrada, pô. O jeito que você chega em casa também conta. Porque a humanidade clama por um pai. De repente, você ainda não tem filho. Adote um menino da sua igreja para ser pai dele. Já pensou que top esse menino for casar e tu entrar no casamento representando o pai? Esse menino for formar e tu representar o pai? Esse menino for conhecer a namorada, ele falar, tio, conheci minha namorada, estou levando para o senhor conhecer. Não, quem é esse cara? Não, ele é meu pai, é como se fosse meu pai. Ou seja, tu vai ser o José na vida de um Jesus, pô. Tu vai ser um José na vida de um Jesus, pô. Quantos meninos, irmão, não tá aí órfão precisando de uma referência, pô? E de repente você está na igreja debatendo com seus pecados, parecendo um bobão. Adota um menino, pô. Começa a cuidar desse menino mesmo, entrega o coração a esse menino. Se você adotar um menino da sua igreja e transformar a vida dele, brother, isso vai estar um significado para tu. Que tu, meu Deus do céu. Principalmente se você não teve pai. Você vai se encontrar ali. Você vai se encontrar sendo pai. Lá na igreja tem um casal que não pode ter filho, eu sou apaixonado por eles. Brother, o que eles cuidam de menino, né, Ed? Ed tá aqui não. Diego e Joyce. Tá aqui. É basicamente isso, pô. Leve esse rema com vocês, eu nasci para salvar alguém. Porque Jesus já me salvou. Amém. E se você, irmão, não se considera um salvo, entregue sua vida a Jesus hoje. Saia daqui com sua salvação garantida e viva a alegria da salvação. Amém.
Amém? Jesus também precisou ter um pai, irmão. Sabe por quê? Numa casa, função de mulher e função de homem. Por mais que uma mãe seja porreta, ela jamais vai exercer a função de um pai. E por mais que um pai seja o giraia, ele jamais vai conseguir cobrir o espaço de uma mãe. Por isso que Jesus, sendo Deus, veio para a terra e teve José para ser pai. E pasme você, se você não sabe, a descendência de Jesus através de Davi é por causa de quem? De José. Porque Deus não poderia ter nada com carne. Deus é um Deus profético, irmão. Deus é um Deus profético. Então, se fosse de Maria, normal, biológico. Aí, José adota Jesus. E a Bíblia diz assim, ó, José, filho de Davi. E quem que herda esse nome de filho de Davi também? Irmão, comece a dar seu nome para seus filhos, pô. Comece a dar destino para os meninos, para as meninas, pô. Eu sou doido para ser pai de menina, acho que o pastor Anderson também. Do jeito que ele fala, eu já vejo que é agoniada para ser pai de menina. Só para eu ser bexão, primeiro buquê de flor eu. Primeiro ida no cinema eu. Primeiro tudo eu. Para quando ele achar um namorado, isso não é novidade para mim mais não, viu? Eleva teu nível. Porque tudo que tu imaginar, meu pai já fez por mim. Pô. Irmão, Jesus teve um pai, cadê o teu? Jesus teve um pai, tu está sendo pai de quem? Amém? Amém. Eu achei uma frase no livro que eu li que é fantástica. Homens de Deus estão dispostos a cuidar de crianças que não são biologicamente suas. Mas aqui, calma. Estou falando de você adotar uma criança, não. Não é só isso, não. Isso também conta. Mas sabe o que é isso aqui? É você pegar, de repente, um homem que ainda é uma criança, que ainda é um menino, e cuidar nele, e gerar um homem nele. É você pegar um jovem que estava fadado a ser um adulto menino, a ser um Peter Pan, e gerar nele um homem de Deus, pô. Homens de Deus estão dispostos a cuidar de crianças que não são biologicamente suas. Brother, isso aqui para mim é uma pancada no inferno, irmão. Aqui não é só você adotar um para criar, não. É você falar assim, aquilo que Deus já fez em mim como homem, eu vou começar a derramar na vida de outros. E isso vai começar a te curar, pô. Isso para mim é muito forte, irmão. É o que José fez com Jesus. Vou cuidar do filho de Deus, Meus filhos, por mais que seja meu, são filho de quem? De Deus. Mas, tipo assim, cuidar do meu filho é minha obrigação, né? Mas imagina tu, pô, pegando um jovem da igreja que não tem pai, pô. Com todo cuidado e respeito, né? Para não confundir as coisas com a mãe. E tu ser o pai desse menino, pô. Ou esse menino ser criado pela avó, pô, e tu ser o pai desse menino, irmão. Você tá doido, pô. Aí a mãe desse menino não é crente, vai falar, rapaz, tem alguma coisa errada nessa igreja. 10 homens de lado, cada um tá com 2 meninos adotados, 20 homens, pô. Aí de repente ele tem um pai disfuncional, pô, o cara tem uma coisa de errado. Vou conhecer a igreja desses caras. Na escola o menino mudou o comportamento, por quê? Não, agora eu tenho um pai da igreja. Oxê, tá estranho. Quero ter esse pai também. Pensa que não, tu tá com um rebanho de menino, pô. Agora olha para dentro de tu aí. Que satisfação tu. Você não já tá tendo aí não, só de imaginar? Não tá tendo não? Deixa eu te dizer, sabe o que é que vai fazer o cara abandonar as punhetas, a vagabundagem? Quando você acha algo para queimar no seu coração que é muito maior. Quando você vibra, pô, por algo maior. Quando você fala, rapaz, isso aqui não tem nada para comparar não, porra. Nada, irmão. Olha que negócio do outro mundo. Tu fazer um churrasquinho de manhã, quem é? Não, aqui é meus discípulos, meus filhos da igreja. Vem, irmão, venha cedo que meio-dia eu vou sair, o menino chega aí, tal. Ó. Isso não é algo distante não, pô. Não é não, pô. Aí tu acha que Deus vai te prosperar fazendo isso? Se tu tiver que ajudar esse menino financeiramente, Deus vai te prosperar, não? Daqui um dia tu tá com a van, irmão, com os meninos subindo e descendo.
evangelizando, fazendo luau. E esse menino replicando outros meninos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque assim, eu não sei vocês, eu era um cara do mundo. Eu não imaginava ser crente. Para mim, ser crente, a gente chamava lá de lei dos crentes. Crente é um negócio estranho. Se você não aumentar a sua intensidade, o mundo vai lhe dar 1 a 0. Apertou o mundo, aumenta a tua intensidade. O mundo quer te puxar, aumenta a tua entrega. Aumenta o compromisso. Procura uma responsabilidade maior. Procura uma entrega maior. Um amigo meu fala assim, Maneco, Satanás é covarde e paciente. Não acho que você tem 10, 5, 20 anos de crente, não demole não. Aumenta a intensidade. Aumenta o volume. Aumenta a frequência de entrega. Porque a entrega que você deu ontem foi bom para ontem. Para hoje, não. O nível é outro. Não vai ser suficiente. Amém? Amém. Jesus também teve pai. Cadê o seu? Você está sendo pai de quem? Quero que isso fique batendo na sua mente. Para você entender que você tem que reconhecer Deus como seu pai. E ter referências também de homem para lhe guiar. Mas aquilo que você recebe, você precisa entregar. E transformar a vida desses homens. Amém? Isaías 53, verso 8. Aqui é meu penúltimo versículo. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Isaías 53, verso 8. Conectar com isso que eu estou falando com vocês. Foi isso que Deus me deu sobre o nosso trabalho lá. Estou comunicando aqui. Contudo, injustamente foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Só até aqui. Isaías 53, 8. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio. É o qual? Pode ser tradução diferente. Deve ser a versão. A minha aqui é NVT. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, e sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente e por causa da rebeldia do povo. Porque eu só li a primeira parte. A rocha. O preço foi arrebatado, e sua linhagem em dela cogitou. O quanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo foi feito. Show de bola. É a mesma coisa. Sabe o que é que Isaías está dizendo? Que Jesus não teve filho biológico. Que ninguém se preocupou porque Jesus não teve filho biológico. Que para um judeu ali, normal. Judeu, meu irmão, o que mais faz filho é judeu. Aí depois Isaías fala no final, né? Isaías 53, 11. Quando eu lhe vir, tudo que resultar da sua angústia ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. Eu lhes darei a honra de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi condenado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Isaías está dizendo assim, ele não teve filho biológico não, irmão, mas o tanto de filho que ele gerou, que ele adotou, espiritual, irmão, não tem como nem contar. É só para fechar isso que eu falei com vocês. Que por mais que a gente tenha filhos biológicos, o que Jesus quer para a gente é que a gente povoe o mundo de filhos espirituais. Mas para isso requer o quê? Uma entrega. Só que a gente não tem tempo. A Bíblia diz, irmão, que tudo que a gente faz para Deus é recompensado. Tudo, que Deus reme os nossos dias. Então, independente se você tem tempo ou não, Jesus quer que nós geremos filhos espirituais. Porque quando ele fala aqui que ele levou sobre si todos os nossos pecados, irmão, quando você pega um menino desse, discipula, Jesus perdoa ele, brother. Você foi o canal que Deus usou, irmão, para transformar a vida do cara. Você não tem como levar pecado dele, que só Jesus pode fazer. Mas foi você, que foi o canal de Deus, como o pastor antes foi na minha vida, irmão.
Eu falei aqui de dinheiro porque quando eu conheci o pastor antes, irmão, eu devia 30 mil. Eu me converti, eu devia uns 30 mil ao Bradesco. Aí peguei uma rescisão de 54 mil que eu saí da Volks. Eu falei, pô, pago a dívida, vou pagar nada. Deus me livre. Tinha um terreno, aqui chama de lote, né? Vou fazer minha casa. E aí converti em 2017, todo desgraçado, irmão. Oscar tinha 2 anos, Kaique morava com a mãe dele, que Kaique não é filho de Vanessa. Todo arrebentado. Devendo, pô, irmão, de sujo, todo desgraçado. Só na pose, né? Uma réplica de relógio do ouro da Invicto no braço. Um iPhone 7 que eu comprei no cheque, tinha uns 3 cheques devendo. E um Peugeot 208 que eu tinha, teto solarzão, que em alta. Que depois, não compro Peugeot não, viu? Pelo amor de Deus. Aí o cara converte, pega o dinheiro e fala, não, vou deixar aí banguelar. É tanto que nesse tempo eu estava dando entrada no casamento, nem mudei o nome da minha esposa. Eu falei, não muda teu nome não, se botar meu nome no teu aí, tu não compra mais nada. Aí eu pensei, vou usar o nome da minha esposa que é limpo para fazer as coisas, deixa o meu sujar aí. Rapaz, não vai pagar não. E aí eu assisti a pregação de Pastor Antes, Luciano Subirá e Rodolfo Abrantes, de dia, de manhã, de noite, no carro, no trabalho, 24 horas por dia. E eu vi aquela música de Ministério Zoe, Aquieta Minha Alma. E orando para Deus me batizar no Espírito Santo, que eu vi uns caras orando em língua, eu falei, que negócio bom, Deus eu quero. E monte de jejum, e essa é a pegada aqui. Aí uma pregação do Pastor Antes, Malaquias 3. Meu irmão, Pastor Antes me moeu. Como é que você está devendo? Eu falei, porra, bicho. Ele falou assim, olha, se você está devendo, se a dívida não lhe incomoda, você está morto, você nem crente é. Se a dívida lhe incomoda e não tem como você pagar, você vai orar a Deus e pedir uma provisão, um formato, e você vai ligar para seus credores e informar. Se for uma pessoa jurídica, um banco, vá lá negociar. Se for uma pessoa normal, ligue, peça perdão e diga que vai pagar. Mas se essa dívida não lhe incomodar, tem alguma coisa errada com sua fé. E aí, irmão, tentava casar, os documentos não saíam, tentava fazer a casa com 54 mil na conta, não dava certo. Ore e peça a Deus uma provisão. Aí eu tinha um altarzinho no meu quarto, isso aí eu tinha uns 6 meses, irmão, de convertido. Entrei e falei, Deus, ó, eu tenho 54 mil, mas tenho uma casa para fazer. Se eu pagar 30, eu vou ficar com 24, não dá para fazer nada. Mas eu já entendi que eu sou o teu filho e não posso viver devendo como se isso não fosse nada para mim, porque eu estou devendo, isso é feio. Já entendi isso. Me arrependi, chorei, irmão, quebrantei. Falei, Senhor, me dá uma provisão, uma porta para pagar essa dívida. Aí, coisa, irmão, umas 3 semanas depois chegou um e-mail para a Vanessa, que minhas coisas já estavam apavoradas, eu nem olhava. Falei, deixa passar o senhor. Eu nem olhava. Aí chegou um e-mail, Serasa Limpa Nome. Eu entrei, 90% de desconto, devendo 3 mil. Eu falei, isso é golpe. Fui na CDL da minha cidade, não, baixa o aplicativo, se tiver no aplicativo é verdade. Eu baixei. Não fechava nem 3 mil, era 2.780 e pouco. Eu falei, vou pagar agora. Paguei. Aí já trabalhava no banco, onde eu tenho empresa agora, no Itaú. Tenho empresa de consórcio. Aí paguei. Aí o aplicativo falou, 5 dias tá limpo. Só que daí 10 minutos o cara já tá o quê? Olhando, né? 10 minutos eu falei, será que não já limpou? Irmão, quando foi no 3º dia, limpou meu nome, meu amigo. Eu comecei a viver a prosperidade de Deus desse dia para cá. Irmão, eu comecei a dobrar minhas vendas. Meu casamento saiu, minha casa. Eu vim para cá, eu tinha um Renault Clio, irmão. Nesse tempo que eu estou falando para você, tinha um Clio. Eu vim para cá hoje na minha SW4, pô. Estou falando de um carro, não. Estou lhe falando daquilo que Deus tem preparado para nós, mas o pecado está roubando, pô. Porque tem coisas, eu falei o que com vocês, por isso que eu falei da minha empresa no início. O dinheiro é extremamente espiritual. Não viva com Deus devendo, não, pô. Ligue para seu irmão que se você dever, peça perdão a ele e fala que vai pagar. Sabe qual é a coisa mais triste, irmão? Você na sua igreja tem. É aquele irmão que fala assim, me preste um dinheiro aí, não lhe paga, velho. Que coisa triste. Não é ele, não é nem você que precisa do dinheiro, não. É ele que precisa lhe pagar, pô. De repente é um dinheiro que você nem se ele lhe pagar, você nem vai receber. Mas não é você que precisa do dinheiro. É a pessoa que deve, que tem que pagar para se reconciliar com Deus, pô. Irmão, ali em sua vida financeira, pô, Deus não vai lhe prosperar você devendo, não. Deixe de ser besta.
Não vai não. Primeiro que você está roubando, gastando dinheiro que não é seu. Se você deve e não paga, o dinheiro não é seu. Está devendo e roubando o credor. Viva a prosperidade de Deus na sua vida. Quite sua dívida, limpe seu nome. A vida fluiu. Hoje minha esposa tem o carro dela, eu tenho o meu carro. Ela tem o cartão de crédito dela, eu tenho o meu. Trabalha comigo, cuida dos nossos filhos em casa. O que é isso, irmão? É a graça de Deus, pô. Tu acha que 2 pessoas vão vender 76 milhões de consórcio no ano? Eu e meu irmão só, não tem vendedor não. Sem rodar um tráfego pago. Como é que 2 caras em primeiro lugar do Nordeste, pô? Os caras tinham empresa com 15 funcionários, irmão. A gente estava no Allianz Parque agora, tem uns 15 dias. Não é Deus, não? Claro que é, pô. Tu sabe quantos consórcios eu já vendi lá por causa de pastor Anderson? Sem ele saber de nada? Quantos lugares, igreja, podcast, palestra de venda que eu dei? Porque, não, café de pastores que eu chego e falo, não, aqui é Manuel, discípulo do pastor Anderson. Pergunta pastor Anderson quantas vezes ele me deu conselho por telefone? Nenhum, irmão. Já sei como é a vibe dele, já sei onde é meu lugar no negócio. Mas o que é que eu estou falando para vocês? Viva tudo que Deus tem para liberar sobre a sua vida. É isso que eu quero dizer, pô. Pastor Jack falou um rema uma vez, Deus não unge métodos, Deus unge homens, pô. Aí o povo quer vir visitar a gente, a empresa, para ver o que a gente faz. Eu falei, vocês vão se decepcionar. Como é o marketing de vocês? Eu falei, não tem. Como é, quem gere o tráfego pago? Eu falei, não tem, não gere. Passa no rádio? Não. Na televisão? Não. Aí é quem? É Deus puro, pô. É Deus, irmão. Eu estava mostrando um menino ontem, o povo do banco me liga para pedir ajuda para fazer consórcio. A menina do banco ontem me indicou um cliente, é o gerente do banco. Ô, mano, resolve para mim com esse cliente aí. Que ela nem pode. Que é isso, irmão? É quem? É amor de Deus. Mano, viva tudo que Deus tem para você. Meta o crente Tiranossauro Rex, o loucão mesmo, pô. Marcha mesmo. Pá, 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 pá. Você vai ser perfeito? Não. Se tu andar comigo, tu vai ver que eu sou cheio de carrapicho. Não tô falando de mim, não. Tô falando de Deus. Peão de roça, irmão. Vou palestrar para médico, tá os caras lá. Eu meto uma foto minha na carroça com o Jeg. Eu e 2 primos meus. Da idade de Oscar. Aí os caras entram em choque. Eu com o ensino médio passaram no conselho de classe, a pulso. Se inglês reprovasse, eu não ia formar nunca. Eu só tô falando isso para conectar com a história de quem? De vocês, pô. Para conectar com a história de vocês. Teve uma cena, para finalizar aqui, um São João lá, que lá o pau quebra no Nordeste, né? Oscar tinha menos de 1 ano. Eu cheio de nega para sair com os esquemas tudo montado já. Aí fui dar o Miguel em Vanessa. Aqui não sei como é que chama. Miguel, você dá aquela enganada, dá o enroleixo. Dá o perdido. Para deixar ela em casa para sair. Deixei ela na casa dos pais, fui saindo. Oscar não tinha 1 ano, não. Menos de 1 ano. E Vanessa em choque, né? Grávida. Eu naquela vida louca mesmo, irmão. Vida louca mesmo. Ela falou assim, já que você vai, leve o menino. Eu não aguento mais olhar, não. Oprimida, irmão, em casa, oprimida. Oscar novo. Hormônio, oprimida, irmão. Ela pegou Oscar, chegou no terreiro assim, ó. 11 horas da noite. Não aguento. Chegou, pegou, botou o Oscar no terreiro e entrou. Aí eu virei as costas, entrei no carro e saí. Meu sogro veio com minha sogra. Falou, Maneco, meu filho, o que é isso? O que é que tu tá fazendo da tua vida, meu filho? Falei, meu sogro, amanhã de manhã eu tô aí. Aí minha sogra pegou o Oscar, que tá ali com 10 anos. Pegou o Oscar, botou no colo e entrou pra dentro de casa. Eu saí, peguei quem eu tinha de pegar, fui pra festa no São João, mas se cheguei em casa no outro dia. A minha vida era essa aí. Aí quando eu converti, quem foi que demorou mais para acreditar na minha conversão? Minha esposa. A gente não era casado na época, não. Quem mais me feriu nesse tempo todo? Minha mulher. Que é meu desafio todo dia, para mostrar que eu sou crente, não é para vocês não, pô, aqui é fácil. É para ela, pô. Sabe que é tu chegar do monte e falar assim, tu tava com rapariga. Sabe que é tu chegar em casa e tua mãe falar, meu filho, eu sou tua mãe, fala a verdade. Tu não estava em oração, não. Estava com quem? Eu só baixava a cabeça, uma lágrima descia e ia sentar.
Chegar no trabalho e falar, o prostituto agora está indo para a igreja, deve estar pegando alguém ou roubando junto com o pastor, no refeitório da empresa. Aí a tia da igreja, que era crente, fala, não, ele mudou. O maneco não ia lá à toa, não. Só que nem eu acreditava que eu era crente. Eu ia falar o quê? Sair da igreja assim, rapaz, o que é que eu fui arrumar de ser crente, bicho? Ué? Vou fazer o que amanhã da minha vida? Irmão, Deus foi botando assim, amigo, gente, tudo. Aí eu já estava separado da mãe de Oscar. Aí eu olhei assim, Kaique já morava com a mãe. Eu separei, mãe de Oscar, eu era crente, ela converteu um ano depois. Aí nesse tempo ela já morava comigo na mesma casa, de mal. Ela dormia num quarto e no outro. Aí eu falei, rapaz, isso não é de Deus não. Conversei com o meu pastor. E homem é bicho estranho, né? Uma hora o cara pode pegar e fazer uma merda. É mais crente novo. Aluguei uma casa para ela perto, ficou ela e Oscar e outro. Eu falei, se Deus tiver de unir a gente, Ele vai unir. Vou ver minha vida. Aí o Espírito Santo falando assim, rapaz, diante de Deus que falava assim, se aquela mulher arrumar um palmeirense... Aí, ó, corintiano ali, ele falou, meu pai, eu tenho que levar o manto. Aí eu falava assim, velho, se essa mulher arrumar um palmeirense, irmão, casar, eu ver esse menino com a camisa do Palmeiras e outro cara com o meu menino no colo, eu falei, irmão, eu entrei em pânico. Sabe o que é que eu pensava? Eu já orei, Deus já cortou isso. Falei, nem que quando esse menino ficar de maior, largar essa mulher. Mas não vou criar meu menino. Falei, não, vou criar meu filho. Aí sabe como é que minha história conecta do pastor antes? Mas aí não tinha força ainda, né? E pense aí tu, irmão, varãozinho novo na igreja, as irmãs tudo passando fome. Todo dia chegava a menina, fiz prova com Deus, se tu viesse com essa camisa eu ia casar com tu. Minha avó sonhou e tal. Ninguém queria que eu casasse com minha esposa, irmão, lá em casa, ninguém, minha mãe, ninguém. A família dela piorou, ninguém queria. Aí uma menina lá, pá, eu falei, minha irmã, acho que é de Deus, é porque eu sou crente novo. Ela falou que orou, não sei o quê, parece que a mulher é ela. Minha irmã é ela, uma menina boa de Deus e tal. Tu não é obrigado a casar, tu não era casado. Aí ia com essa menina pro culto, deixava em casa. Graças a Deus, zero, né? O cara na fé mesmo ali. Aí todo dia abria o YouTube e diabo de um tatuado. Só que na minha igreja, tatuagem, irmão, era a heresia pior do mundo. Eu falei, diabo, esse cara tatuado todo dia. Abri o YouTube para assistir meu Luciano Subirá, tá o tatuado. Eu falei, rapaz, diante de Deus, irmão, eu falei, dentro de mim, eu falei, ó, Sabinho, próximo culto eu vou conversar com ela pra gente conversar com o pastor. Pra começar a fazer a corte aqui, vou casar com essa menina. Aí quando eu pego no celular para ir para casa, na palinquentezinha que eu tinha, quando eu abro o YouTube, olha quem tá lá, cara, de novo. Falei, rapaz, esse bicho tá me perseguindo, velho. Aí abri a mensagem, excesso de passado. Abri no carro, vim no carro, parei o carro na frente da minha casa, terminei de ouvir a ministração. Isso são as 11h30 da noite. Chorei até minha alma, irmão. Chorei até minha alma. Chorei. Ali Deus me mostrou, pô. Deus falou assim, não, pô, tu é doido. Deus falou assim, tu já tem um filho com a mulher, um filho com outra. Essa menina tem uma filha e tu vai casar. Que bagunça dos infernos é essa? Aí ele falou, eu não sou um Deus que separa, eu sou um Deus que ajunta, irmão. Eu sou um Deus de ordem. E o que eu tenho para você, você não tem como entrar na igreja e 3 mulheres entrar, cada um com um filho seu diferente, não. Isso é uma bagunça. A sua mulher é essa, só que você está carregando o passado todo com você para viver algo novo. Não tem como você viver algo novo carregando o passado. Qual era o passado? Eu e o irmão dela de mal, um tempo de matar o outro. Eu não tinha perdoado ela ainda. Não tinha perdoado a família dela. Eu e o irmão dela estava assim. Eu falei, se esse bicho triscar em mim, que ele era grande, pô. Eu não dava nem um round para ele. Eu falei, mas ele vai me dar um murro, eu mato. Meu irmão, eu matava, irmão. Aí um dia entrei na casa dele lá, ele veio para cima e eu falei, irmão, beleza, agora tu sabe. Corra. Eu falei, correr? Tu é doido, tu já viu eu não correr? Sai, eu falei, não vou sair, que a casa não é sua. Agora sim, tu sabe, né? Vou passar aqui e vou embora, na paz. E se aquele bicho triscasse em mim, irmão, pode ter certeza que eu vou matar ele. E sabe quem foi esse cara? O que me armou com a irmã. Ele foi o cara que falou, irmão, vou me ajeitar com tu com minha irmã.
Aí quando eu casei, ninguém acreditava, eu chamei ele para ser... Aí eu perdoei ele. Aí Deus me falou, você tem que procurar a família dela, perdoar todo mundo e perdoar ela. E se perdoar. Eu não conseguia me perdoar pelas besteiras que eu fiz, nem perdoar a família dela, nem ninguém. Aí queria viver o novo, irmão, com o coração cheio do passado, pô. Aí no aniversário dele, em público, todo mundo, parei, chamei e falei, irmão, me perdoe. Aí o chororô, irmão, todo mundo, os homens de roça, que é da roça, né? Aqueles peão de roça. Chorando. Eu falei, é Deus. Me perdoei, perdoei Vanessa. Aí as coisas começaram a fluir. Mas eu não tinha mais o amor por Vanessa. Você sabe que é um cara dormir, irmão, de madrugada de joelho, falando, Deus, bota o amor no coração de novo. Eu sei, eu vou fazer o que o Senhor quer, mas me dá o amor de novo, pai. Dá o amor a ela de novo. Dá o amor, dá o amor, dá o amor, dá o amor. E Deus todo dia, irmão, é botando tijolinho. E hoje tu é doido. Minha esposa, meu irmão, você tá doido, é? Você tá maluco? Brinque comigo, faça qualquer coisa comigo, mas não toque na bichinha não, que é problema. Tipo assim, eu acho que meu coração bate dentro dela, pô. E quando eu fiz Oscar, o sogro dele, pai Moura, me chamou para ter que casar. Eu falei, vou casar como? Ela é de maior, eu também, que casar? Eu ia para um casamento e falava assim, estou indo sepultar um amigo. Que para mim, casamento, o cara casou, morreu. Você está entendendo o que é que Deus faz na vida do peão? É isso que eu estou dizendo para vocês. Porque eu estou falando, de repente você pode estar na situação dessa. Aí quando eu vi essa mensagem do pastor Anderson, e aqui vou ler um texto de Romanos para a gente finalizar. Sabe aquele desenho animado que o cara ia na beira da montanha assim, ia lá e voltava? Lembra desenho animado? Pronto, foi isso aqui. Aquela mensagem, irmão, que eu estava prestes a fazer a corte com a outra menina, alinhou minha vida e me trouxe aqui hoje. Glória a Deus. Brother, me tirou da boca do leão, pô. Deus falou, é ela, você tem que abandonar o passado, perdoar e tal, é ela. Aí eu falei, tem meu menino para eu criar. E ainda vou orar a Deus para trazer outro. Deus trouxe outro. Que a mãe não dava de jeito nenhum. Agora a mãe deu, assinou a guarda dos livre e espontânea vontade. Tá meus 2 filhos debaixo da minha asa lá. Nós tá batendo cabeça, mas nós tá junto em casa. E aí nasceu mais 2. Meus gêmeos. E o outro gêmeos, o médico falou assim, a fecundação foi em data diferente. Eu falei, é filho de cachorro. Ele falou, o que é que tem a ver isso? Ele falou, se gêmeos é raro, fecundar um em um dia e outro depois é mais raro ainda. Então assim, irmão, Deus vai realizar o seu sonho muito rápido. Aí você vai entrar no nível de viver os sonhos de quem? De Deus. Isso aqui que eu estou vivendo com vocês hoje, eu nunca sonhei. É um sonho de Deus. Tem empresa, mas esse negócio tudo tal, irmão, sonho de Deus. Entre no ambiente de viver os sonhos de Deus. Eis que tenho sobre vós planos que são dos céus. A gente só acessa o céu, irmão, quando a gente quer viver tudo que Deus tem para a nossa vida. E sabe quando foi que Abraão viveu isso? Quando obedeceu Deus completamente. Ele viveu a plenitude da promessa. Então, de repente, você ainda não acessou a plenitude da promessa porque você ainda está desobediente em alguma área da sua vida. Amém?